assim, tipo, você, em vez de aprender só por um livro ou uma aula, o jovem hoje ele aprende em vários contextos, né? Em vídeos, mídias sociais, fóruns, jogos, né? E aí a gente tem pesquisas que a gente põe em contextos escolares e adolescentes apontando que eles aprenderam, eles aprimoraram, eles reforçaram o aprendizado de idiomas a partir da sua participação de jogos online, né? Que demandam muito deles o inglês, né? Porque muitas vezes esses jogos eles são todos em inglês ou ainda eles precisam interagir, falar ou entender pelo menos alguma parte do texto que está em inglês ali, né? Então isso pode ser uma coisa que auxilie eles no aprendizado do idioma, né? E eu não estou falando de um no caso aqui, mas assim, então é importante entender isso, né? Que desenvolver esse letramento imediato é importante para navegar nesse ecossistema de forma crítica e criativa também, né? Porque a gente sabe que os desafios que é um processo de aprendizagem para um adolescente hoje em dia, né? A gente tem, inclusive, uma legislação que foi colocada, que está em vigência, né, desde o início desse ano, para restringir o uso de telas, né, durante o momento da escola ali, né? Justamente tentando compreender como assim é dificultoso, né, para esse jovem, para esse adolescente, né, essa aprendizagem focada no conteúdo e assim durante muito tempo apenas naquele conteúdo ali da aula, né, porque ele não faz isso em nenhum momento do dia dele, né, ele está aqui conversando com os amigos e está olhando o celular o tempo inteiro, né, então assim navegar nesse sistema de forma crítica e criativa, então é um grande desafio, né, para a educação também, né? É possível sim, porque uma das formas de a gente escolher nossas carreiras tem a ver muito com o tipo de conteúdo, de pessoas, de relações, de influências que a gente tem no nosso contexto, né? Não por acaso, muitas pessoas decidem fazer um curso que os pais já são, né? Porque então tem uma influência familiar de casa, ou as pessoas tendem a seguir um curso no qual eles veem aquela pessoa como uma referência, uma pessoa muito respeitada, ou seja, uma área que eles admiram e tal, né? É bem interessante a gente ver as pessoas sendo. Ah, como foi que você, sei lá, escolheu ser historiador e tal? Ah, eu sempre gostei, sempre fui uma pessoa curiosa, gostava de consumir conteúdo sobre arqueologia, dinossauro e tal. Então, tem uma referência daquilo que a gente consome, daquilo que a gente lê no dia a dia, e tem várias pessoas que influenciam isso, né? Então, é possível, sim, que isso tenha, de alguma maneira, influenciando, né? Uma coisa que pode estar influenciando, por exemplo, essas práticas de empreendedorismo, né? Você tem muitos hoje podcasts que falam sobre, ou tentam estimular essa cultura empreendedora, né? Sobretudo, assim, pode pensar jovens que já começam a monetizar conteúdo ou serviços online, né? E aí você tem adolescentes que já tem um conteúdo que é monetizado online, né? Já são influencers mirins, né? Então, isso pode repercutir na carreira deles, né? Pode aprimorar aquele conteúdo, ter uma formação que vai ajudar naquele material que ele, inclusive, já está fazendo. Ou ainda, assim, influenciadores, criadores de conteúdo, como carreiras almejadas mesmo, né? Olha, aquela pessoa ali, eu me admiro ela bastante, eu queria ser como ela. Então, ele ser como ela, a pessoa, por exemplo, eu vou pegar uma situação assim, a pessoa gosta muito de conteúdo lifestyle, né? Que é aquele conteúdo que geralmente tem uma questão de gênero aí, né? Tem muito, a maior parte são mulheres, né? Que assimilam esse tipo de conteúdo, né? Assim como os jogos, a maior parte é homens, né? Não exatamente é 51%, mas enfim, é a maior parte. Então, a gente pode pensar, eu quero fazer como. Vou começar a trabalhar para emular aquela pessoa ali, né? Vou malhar, vou começar a me alimentar melhor, enfim, quero ter aquela carreira de lifestyle do dia a dia, falar sobre corpo, falar sobre bem-estar, vou fazer nutrição para dar dicas de alimentação e tal, né? Ou ainda o adolescente jovem, eu gosto muito de jogo online,
eu quero ser desenvolvedor, quero trabalhar nesse campo, nesse mercado, né? Tem muitas, hoje, escolas que treinam isso, né? Ou ainda eu gosto muito de consumir conteúdo sobre tecnologia e tal, e vou fazer sei lá, vou desenvolver um aplicativo com uma solução para um problema que eu percebo e tal, e a pessoa vai fazer computação, né? Enfim. Não por acaso os cursos de computação são os cursos que mais cresceram no país, né? Curiosamente, os cursos que mais cresceram no Brasil nos últimos anos foram os cursos de computação e os cursos de psicologia, né? Ao mesmo tempo, isso tem produzido muitas ansiedades e os desenfreados desse consumo dessas mídias sociais, né? Uma outra coisa que a gente vem percebendo bastante, assim, né? Uma crítica ao diploma como a única via de ascensão social, né? Isso pode produzir uma coisa muito perigosa aí, né? A gente sempre, pelo menos os meus pais, são de uma cultura onde, poxa, você tem que estudar para vencer na vida, essa é a história, né? Você tem que estudar, né, para você ter uma profissão, e essa profissão te dá um sustento, né, te dá uma carreira, para que você possa ter enfim, uma vida melhor que eu, né? Melhor que a gente, né? É assim que tem que ser, né? E aí, para os pais não sustentarem os filhos, né? Pelo contrário, né? Se os filhos puderem sustentar os pais na velhice, melhor ainda, né? E também é uma crítica à ideia do trabalhador com carteira assinada, né? Também. Que isso pode produzir um efeito, assim, bem perigoso nas relações do trabalho, né? O CLT é como se fosse muitas vezes uma coisa demonizada, né? Você é CLT, como se fosse uma coisa menor, uma carga semântica negativa de você ser um CLT, né? CLT é uma consolidação de leis trabalhistas muito importante, assim, onde coloca você dentro inclusive, de limites, de uma imposição de um patrão, né? De uma relação que é sempre desigual, assimétrica, né? Não por acaso, quando você vê assédio no trabalho, não é assédio do empregado com o patrão, é o contrário, né? Do patrão com o empregado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Em alguns casos, CLT até parece até um motivo de piada, de meme, de gozação, né? Eu estava vendo até uma entrevista agora do presidente de uma federação de indústria falando que CLT hoje, o CLT hoje é um idiota, é uma coisa assim. Isso aí até na Folha de São Paulo. Você pode até dar uma olhada aí para talvez complementar o raciocínio dele, né? Essa ideia de que o que vale hoje é você ser empreendedor de si mesmo, né? O cara achar que e isso é produzido também por um conteúdo de influenciadores, né? A pessoa achar que ela é motorista do Uber, ela é empreendedora de si mesma, né? Na verdade, empreendedor é o dono do Uber, né? Não é a pessoa que está rodando ali no dia a dia, trabalhando na escala 7/0, não é nem 6/1, é 7/0, né, muitas vezes. E, por outro lado, isso pode também produzir alguns paradoxos ali, né? Porque é um mercado onde nem todo criador consegue viver disso, né? Assim, é um mercado muito competitivo e muito sujeito a regras, moderações das plataformas, né? O YouTube pode chegar e apresentar uma nova regra que pode, inclusive, viabilizar o seu negócio, né? A partir de agora, conteúdo infantil não pode ser feito dessa forma. Então, eu faço conteúdo infantil dessa forma. E aí, como é que faz, né? Então, é um mercado, e também é um mercado muito competitivo, né? Há uma certa, como é que eu posso dizer, uma glamorização, né? Isso vai te dar alguma fama, né? Algum prestígio social, algum status, as pessoas vão lembrar de você na rua, você vai receber recebidinhos, né? Presentes de marcas e tal, mas isso pode também estar produzindo uma falsa ilusão ali, né? Que, na verdade, a gente está falando de um mercado que é extremamente competitivo, né?